Vamos nesse momento, pessoal, fazer uma comparação entre a renda bruta e a renda líquida do CSA nos jogos dessa temporada, certo? Já agradecendo primeiro a presença de todo mundo aqui no nosso vídeo, na nossa live. Dá o like aqui nesse vídeo ou na live, é importante demais para a gente seguir em alta aqui no YouTube. Se inscreve no canal também, que é muito importante esse apoio que vocês dão para aumentar a relevância do nosso canal. E o link na descrição para você acompanhar todos os nossos perfis. Independente do canal que você esteja assistindo aqui, nós temos no link aqui na descrição nosso canal de lives, onde a gente está fazendo a live nessa quinta-feira. O canal Diário de Azulino, onde a gente fala especificamente do CSA, e o canal de cortes e clipes, onde a gente traz os trechos das nossas lives ou vídeos aí ao longo da nossa semana, beleza? Acompanha a gente e dá essa forcinha pra nós. Então tá aqui na tela a nossa planilha aqui com todos os valores aqui de renda, né, e despesas do CSA, público e muito mais, tá bom? E eu tenho aqui em casa baixado todos os borderôs, tá? Em todos os vídeos, em todos os cortes, eu tô trazendo aqui a página onde eu tenho todos os borderôs baixados de cada uma das partidas que o CSA fez como mandante na temporada, pra gente poder justificar os números que a gente tá trazendo aqui na tela, beleza? Eu fiz o estudo de cada um deles e vamos lá. Renda bruta do CSA. O time do CSA trouxe uma renda bruta de aproximadamente R$ 112.500 por jogo. Renda bruta. Certo? Mas o CSA tem despesas, né, ao longo daí de cada uma das partidas, né, que é o aluguel do estádio. A gente paga uma taxa para a federação e uma taxa que eu acho que é do INSS, não me lembro, né, mas tem essas taxas aí que é de 5% de cada um deles, ou seja, qualquer renda bruta já 10% a gente já paga de taxa de cara. Aí tem taxa de arbitragem, tem despesas operacionais do clube, tem várias outras despesas aí, e que a renda bruta de, por exemplo, no primeiro jogo do CSA contra a equipe do Barcelona de Ilhéus, a receita bruta saiu de 84.500 para uma renda líquida de R$ 6.930. Isso especificado no borderô. Mas o CSA, e eu vou abrir aqui o borderô para mostrar para vocês, o borderô, ele traz aqui também, ó. Olha, nesse caso aqui, ó, a taxa de 5% para o INSS, taxa de 8% para a federação local, na Copa do Nordeste deve ser maior, né? Então aqui de 84 mil, já 11 mil já caiu de taxa na cara, né? E o aluguel do campo aqui, R$ 8.000, pronto, já foi para 19 mil de taxa que o CSA pagou só de ter jogado ali, né? Só no borderô já caiu isso aqui tudo. Fora as outras taxas aqui que o CSA tem que pagar, né? Aqui, ó, por exemplo, despesa administrativa, R$ 8.000. Despesa do clube, mandante, R$ 20.000. Arbitragem, auxiliares e tudo mais, R$ 8.000. Controle de acesso, emissão e venda de ingressos, R$ 4.000. Então, assim, todas essas taxas aqui são deduzidas da taxa da receita bruta, e você tem aqui a receita líquida, certo? E aí, nesse caso aqui também, como era jogo único, o CSA precisou dividir a renda líquida com o Barcelona, né, que era o visitante. Então, dos 11.700, o CSA ficou com quase 7.000. O Barcelona ficou com 4.700 e pouco. O que é que acontece nisso aqui? Também temos outra taxa que ela fica meio que escondida, porque o sócio-torcedor, ele, pela CBF, não pode ter gratuidade, né? Tem que ter pelo menos um valor irrisório lá para pagar. E o CSA colocou aqui nesse jogo, por exemplo, R$ 10 o valor do sócio-torcedor. Arquibancada alta 10, cadeira 10 e baixa 10. Somando os valores do sócio-torcedor, né? Então, assim, a renda líquida do CSA foi 6.930, tirando esses sócios torcedores, e tivemos aí 2.280 sócios torcedores, ou seja, R$ 10 cada um de taxa irrisória ali, menos R$ 22.800. A renda do CSA nesse jogo foi um déficit de quase R$ 16.000. E vários jogos em que o CSA teve renda líquida
né, teve arrecadação, se você desconsiderar esse valor irrisório vindo dos sócios torcedores, a maioria desses jogos aqui foram todos de prejuízo para o CSA. Tá ligado? Então, velho, é complicado aí porque, bem, a gente tem também a questão de que o sócio torcedor, né, e eu fiz outro vídeo sobre o sócio torcedor, ele tá pagando lá mensalmente, né, então ele não é que ele é uma gratuidade no jogo, ele é pagante, mas esse valor é diluído ali para os jogos, né, mas que o borderô ele fica meio que maquiado, assim, parece que a gente teve lucro naquele jogo, mas na verdade não teve, certo? E aí, vamos lá. O CSA, em média, ele teve uma renda bruta de R$ 112.500. Uma renda líquida por jogo de aproximadamente R$ 17.000 por jogo, de renda líquida. E uma renda real, digamos assim, de R$ 4.600 por jogo. Uma renda real, né, considerando esses descontos aí dos sócios torcedores que tem esse valor de ingresso adicionado ali, tá? Mas, enfim, o CSA ficou de todos os 2.923.673 reais que o CSA arrecadou de renda bruta, todos os valores que o CSA movimentou por jogo, o CSA ficou apenas com R$ 120 mil no ano inteiro. Em todos os 26 jogos como mandante, o CSA só arrecadou R$ 120 mil com bilheteria. E aí a galera pode também reclamar. Ah, cara, mas a gente teve... a gente tem aí uma... Como é? A gente tem uma arrecadação... Como é? Pô, me fugiu a cabeça aqui agora. Mas, enfim. Vamos lá, vamos voltar que eu tava falando. O ingresso caro afastou muito o torcedor. Beleza, cara, eu entendo isso. Eu entendo. Mas vamos colocar aqui outra aba, que seria o ticket médio. E aí eu não vou fazer uma análise muito louca aqui, né? Porque, cara, como é? O J3, aqui é o valor considerado pelo sócio torcedor, né? Então deixa eu só voltar aqui. Exibir, cadê? Não, é o N. Aqui, exibir. Esse é o valor considerado para o sócio torcedor aqui, ó. Tá ligado? O valor considerado aqui foi de R$10 por sócio torcedor. Então, beleza. Se eu pegar o valor do ticket médio, eu vou pegar o valor da minha renda bruta e vou ter que dividir pela quantidade de pagantes. Mas eu não posso pegar só a renda bruta. Eu tenho que pegar a minha renda bruta, subtrair pelo valor considerado para cada sócio torcedor, multiplicado pela quantidade de sócios torcedores. Quantidade total de sócios torcedores. Esse foi o valor arrecadado com o CSA pela venda de todos os ingressos. Porque aqui eu estou desconsiderando a quantidade de sócios torcedores que entra nessa conta aqui também. Ó, arquibancada alta, R$10. Arrecadação, entre aspas, dos sócios torcedores na arquibancada alta foi 15.500. Beleza. Somando isso tudo aqui, o CSA teve uma arrecadação bruta com a venda de ingressos apenas de R$ 61.770. Dividido pela quantidade de pagantes, que é essa daqui. Vamos lá. Ticket médio, R$14,40, né? Pera aí, calma. Isso está estranho. Ticket médio não é isso tudo, não. Ah, não, calma. É pagantes sem sócios torcedores. Então não é esse aqui. É aqui. Pagantes sem sócios. Isso. Ticket médio R$30. Agora sim. E aí a gente vai colocar aqui uma média. Igual. Média. A média de todos esses jogos aqui. O CSA teve uma média de preço de ingresso de R$ 33,37. É uma média considerada alta pelo valor dos ingressos aqui, né? Mas vamos lá. Quanto o torcedor gastaria
em todos os valores de ingresso. Aproximadamente R$870, pagando ingresso para ir a todos os jogos. Todos os jogos, certo? Quanto é que o cara pagaria? Isso daí fazendo média, tá? De cadeira alta e baixa. E o cara pagando o ano inteiro de sócio torcedor sai R$720. Mas o CSA só jogou entre janeiro e agosto. Foram 8 meses. Então, o sócio torcedor da arquibancada alta seria R$480 para o cara ir para todos os jogos. É quase a metade do valor que gastaria com os ingressos totais, certo? Então, já mostra que vale a pena ser sócio torcedor, galera, né? Não vale a pena você ficar dependendo de ingresso, vale muito mais a pena você ser sócio torcedor. Então, assim, o ticket médio, né, que é o valor médio pago no ingresso, ele é realmente alto, né, para os padrões aí que a gente sabe da torcida do CSA, que é mais povão e tudo mais, mas a galera, pô, tem gente que pode ser sócio torcedor, então, pô, vale a pena, certo? Mas, enfim, olha só a diferença, né, da renda bruta para a renda líquida. É muito gasto que um time tem em um jogo de futebol. Muito gasto. E nós vamos detalhar esses outros gastos aí também, né? Como eu já falei, tem arbitragem, tem despesa operacional, despesa do clube mandante, taxa de aluguel, taxa para a federação, taxa de INSS, tem taxa de um monte de coisa que o clube paga. Então, assim, depender da renda é surreal. Mesmo que a gente tivesse, por exemplo, uma média de ingresso mais barato, aqui o ticket médio foi 33. Se a gente tivesse o ingresso diminuído pela metade, teria que vender o dobro de ingressos, tá ligado? Então, assim, os pagantes, ao invés de 2.600 pagantes por jogo, a gente teria que ter 5.200 pagantes por jogo para que valesse a pena vender ingresso a metade do preço. Mas isso daí é até outra conversa, que a parte a parte operacional, ela é muito mais complicada. Você vender o dobro de ingressos, né, você aumenta filas, você aumenta a quantidade de pessoas, né? Então, assim, falando de dinheiro, é melhor você vender 1 a 10 do que 2 a 5, porque você vai ter a metade do trabalho e vai ter a mesma arrecadação. Em tese aqui, né? Porque considerando que cada torcedor tem um gasto médio, um gasto fixo, né? Então, você vender 1 a 10 é melhor do que vender 2 a 5. Entendeu? Não é a verdade no futebol. Aí é outra história. Porque se você conseguir vender na metade do preço para o dobro de pessoas, você vai ter o dobro de público ali. Você vai ter mais pessoas no estádio torcendo e empurrando o time. Então, isso aí vale mais a pena. Tá ligado? Mas é um número que ele já... acho que ele não se justifica. Porque você, por exemplo, contra o Anápolis, na estreia da Série C, o CSA vendeu 2.600 ingressos. A R$35 mais ou menos a média. Baixou um pouquinho ali, você vendeu 500 ingressos a mais. A um preço mais barato, mais baixo. E aí, cara, você teve uma arrecadação ali que ela é menor, né? Arrecadação menor dos ingressos. Entendeu? Então, tipo, é um estudo que ele é complicado, porque você diz assim, ó, velho, se a gente abaixar o ingresso em 10%, não significa que vai aumentar o público em 10%. Não é uma média ali, é o estudo da economia também, né? A curva oferta e demanda. Então, se você diminui o preço do ingresso a 50%, não quer dizer que você vai vender o dobro para poder valer a pena, tá ligado? Então, é um negócio complicado porque mexe com economia, estudo financeiro e com torcida, que é mais paixão do que números, mais paixão do que dinheiro, tá ligado? Enfim, é uma análise bem complicada, mas que mostra aí que se o clube depender da receita líquida, né, for se basear na receita líquida, cara, não vale a pena.
vale a pena muito mais investir no sócio-torcedor, e essa foi a estratégia da diretoria, investir no sócio-torcedor, que deu muito mais renda para o CSA do que ingressos, tá? Como eu falei aqui, a receita bruta do CSA foi aproximadamente R$ 112.500, receita bruta por jogo. A receita líquida foi aproximadamente R$ 17 mil por jogo, né? O CSA arrecadou R$ 440 mil com todas as partidas de receita líquida. E se você for desconsiderar os valores lá, que são os ingressos lá de valor irrisório para os sócios torcedores, você cai essa arrecadação bruta, essa arrecadação líquida de 440 mil para 120 mil reais. Certo? Então, assim, são números que fazem com que a diretoria olhe assim e diga, velho, tá vendo que não vale a pena, né, se basear no ingresso para ter arrecadação. Então o negócio seria o sócio-torcedor. O problema é que o torcedor, ele não enxerga dessa forma, tá ligado? O torcedor, ele não enxerga dessa forma e ele quer o ingresso barato, tal, não sei o quê. Mesmo eu tendo mostrado que vale muito mais a pena você ser sócio-torcedor do que você comprar ingresso para ir para todos os jogos, tá ligado? Enfim, gente, é um pouco da minha opinião aí sobre a arrecadação bruta e a arrecadação líquida, trazendo aí os números para vocês, que mostra que a renda líquida de cada jogo para um clube do nível de dinheiro que o CSA movimenta é muito pequena a renda com bilheteria de estádio. Beleza? Mas enfim, é isso. Acho que esse foi o vídeo mais longo até agora dessa série aqui sobre a torcida do CSA, mas agradeço a presença de todo mundo, né, aqui no canal. Dá o like, se inscreve e a live segue com a galera. Beleza?